Oi, meu nome é Margarete Borges e na aula de hoje eu vou falar sobre o princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena, ele garante que as penas dos infratores elas não sejam igualadas. Por exemplo, em um concurso de agentes, quando duas, três ou mais pessoas elas se unem para praticar um crime, na hora do juiz ali aplicar a pena, elas podem ser diferenciadas, porque ele vai analisar, né, quem é réu primário, quem é réu secundário. Então, não seria justo que todos ali tivessem ali a mesma pena. Por isso que é preciso haver essa individualização da pena. Foi uma forma que o Constituinte encontrou para regular aqui o poder punitivo do Estado. Nós sabemos que quando há uma prática de um crime por um indivíduo, cabe ao Estado o direito de punir esse indivíduo. O princípio da individualização da pena, a primeira vez que ele aparece na Constituição brasileira foi a Constituição de 1946. Nas constituições anteriores não havia essa individualização da pena, e após aqui a Constituição de 1946, esse princípio ele também se faz presente aqui na Constituição de 88. Ele está previsto expressamente no artigo 46 do artigo 5º, quando diz: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. O inciso, ele apresenta aqui algumas formas de punir o indivíduo que são previstas constitucionalmente, como, por exemplo, a linha A, privação ou restrição de liberdade, né? Que nós temos a detenção, que é mais branda, nós temos a reclusão, que ela é mais severa, e nós temos a prisão simples, que ela não é aplicada em crimes, ela é aplicada somente em contravenções penais, que são mais leves. Nós temos na linha B a perda de bens, a linha C nós temos a multa, lembrando que alguns crimes eles têm a pena restritiva de liberdade e também a multa. E também nós podemos ter separado, né, por exemplo, privação da liberdade ou multa, ou nós temos os dois juntos, ou os três juntos, como a perda de bens. Enfim, né, o juiz, no caso concreto, ele vai analisar. Nós temos na linha D a prestação social alternativa, que geralmente é aplicada para os menores de idade. Nós temos a suspensão ou interdição de direitos. Por exemplo, uma pessoa ela pode deixar de exercer ali uma função pública por determinado tempo, ou o juiz pode suspender ali, né, o direito da pessoa de frequentar alguns lugares. Enfim, essas são as punições previstas constitucionalmente. Lembrando que a legislação infraconstitucional ela pode acrescentar outras formas de punição, só que elas não podem ser mais severas do que as que são previstas aqui na Constituição. Essas formas de punição que eu citei aqui, que são previstas aqui no artigo 5º, no inciso 46, elas fazem parte de um rol exemplificativo, né? Ou seja, além dessas, podem haver mais. E essa individualização da pena, ela ocorre em três fases, né? Nós temos a primeira fase que está no plano legislativo, que ela é chamada de in abstrata, que é quando o legislador, na hora de tipificar os crimes, ele vai combinar as penas ali, que são mínimas e máximas. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, nós temos o crime, né? Matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Então, assim, a gente percebe que é um crime, a vida é um bem jurídico ali tutelado pelo Estado de maior valor. Então, se é de maior valor, a forma de punir ela vai ser mais severa do que, por exemplo, um crime contra a honra. Porque cada bem ali tutelado pelo Estado, seja a vida, seja o patrimônio, seja a honra, seja a imagem, seja os bens da administração pública, enfim, cada um ele tem um valor ali para o Estado. E nós temos que concordar que a vida ela tem um valor maior do que a honra, por exemplo. Então, os crimes que atentem contra a vida, eles vão ter uma pena maior do que os crimes que atentem, por exemplo, contra o patrimônio, contra a honra. Uma segunda fase da individualização da pena, que é, né, no plano concreto, ela está no plano judiciário, que o juiz, ali no caso concreto, ele vai analisar vários fatores, né? Esses critérios, eles devem ser seguidos ali de acordo com o artigo 59 do Código Penal. Por exemplo, nós temos ali, o juiz ele vai analisar, por exemplo, a culpabilidade, se a pessoa ela é inimputável, se ela é imputável, ou seja, se ela tem capacidade ou não de responder por aquele crime. Ele vai ver os antecedentes ali do agente.
se é um réu primário, se é um réu secundário, vai ver ali a conduta social do agente, vai analisar ali a personalidade do indivíduo, se é uma pessoa de boa índole, se é uma pessoa agressiva. Enfim, todos esses critérios o juiz ele vai analisar ali no caso concreto. Quais são os motivos que levaram a praticar aquele crime, quais foram as circunstâncias, se há atenuantes ou agravantes ali no crime. Por exemplo, uma pessoa matar alguém, o artigo 121 que é mais fácil, matar alguém, né, reclusando 6 a 20 anos. Uma pessoa que ela mata a outra com um revólver, por exemplo, dá um tiro ali e mata, é diferente, por exemplo, do que uma pessoa que tortura a outra, esfaqueia ela em vários lugares e depois coloca fogo com ela ainda viva. Então a gente tem que acordar que esse segundo exemplo, ele é bem mais grave do que o primeiro, né? Houve muito mais sofrimento aqui da pessoa, tanto físico como psicológico, do que no primeiro caso. Então, a pena desse segundo caso, ela vai ser maior do que a do primeiro caso. Então, assim, por isso que é preciso haver essa individualização da pena. E por isso também que a gente percebe que às vezes em concursos de agentes, né, quando 2 ou mais pessoas ali praticam ali o mesmo fato criminoso, às vezes uma pessoa ela tem uma pena diferente da outra. Por quê? O juiz, no caso concreto, ele vai analisar todos esses critérios que eu falei aqui, entre outros. E assim, a partir do momento que o juiz ele toma a decisão, a pena vai ser X, ele tem que motivar essa decisão, ou seja, ele tem que dizer o porquê dessa decisão. Ele não pode simplesmente falar assim, olha, você vai ter uma pena de 5 anos de reclusão e você de 2 anos, às vezes pelo mesmo fato. Ele tem que dizer o porquê, né? Ele tem que chegar a uma conclusão ali motivada, fundamentada da decisão dele. E por último, nós temos uma terceira fase, que é a fase executória. É nessa fase que o juiz vai determinar, né, se ele vai começar em regime fechado, aberto, enfim, né, se é reclusão ou detenção e qual vai ser o regime adotado de forma inicial. Agora vamos ver, né, uma questãozinha de concurso para ver como esse assunto tem caído nas provas. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Essa alternativa ela está errada, porque esse é o princípio aqui da intranscendência da pena, quando diz que a pena ela não passará da pessoa do condenado. Só que essa alternativa ela estaria errada de qualquer maneira, porque diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nós vimos em aulas anteriores que, de fato, a restrição de liberdade, né, ela não se estende ali aos herdeiros, né, aos parentes ali às vezes se estende ali para os parentes do autor a obrigação de reparação dos danos se houver ali patrimônio transferido. Então, de qualquer forma, essa alternativa está totalmente errada. O princípio da individualização da pena, ele não tem relação nenhuma aqui com a intranscendência da pena. Da questão, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a privação de liberdade e o trabalho forçado com colônia agrícola ou industrial. Essa alternativa ela está errada, que quando nós vimos na aula de hoje, né, uma das formas previstas aqui pela Constituição para punir uma pessoa, de fato, é a privação de liberdade. Só que o trabalho forçado, como nós vamos ver em aulas posteriores, ele é proibido pela nossa Constituição. Letra B, perda de bens e a suspensão ou interdição de direitos. Essa é a nossa alternativa correta, de fato, né? A Constituição, ela prevê uma das formas de punir um indivíduo com a perda de bens ou a suspensão ou interdição de direitos. Letra C, multa está prevista. Trabalho forçado é proibido. Letra D, prestação social alternativa, ela está correta, só que o banimento ele é proibido pela nossa Constituição. E a letra E, a perda de bens e o trabalho forçado em colônia agrícola ou industrial. Essa alternativa também está errada, porque a perda de bens ela é prevista pela Constituição, só que o trabalho forçado ele é proibido. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.